Quem nunca sentiu que tem uma verdadeira batalha acontecendo dentro da própria cabeça, sabe? Um lado quer muito uma coisa, o outro lado diz que não pode de jeito nenhum, e um terceiro fica ali tentando manter a paz. Essa luta interna, na verdade, não é exclusiva de ninguém. Há séculos, pensadores tentam desenhar um mapa desse território. E hoje a gente vai explorar alguns desses mapas para entender um pouco melhor a nossa própria mente. Bom, vamos mergulhar nisso de cabeça. A gente usa a palavra ego o tempo todo, né? E quase sempre de um jeito negativo. Fulano tem um ego inflado, isso é coisa do ego. Mas e se essa ideia comum estiver, na verdade, toda equivocada? E se o ego não for o vilão da história, mas sim o protagonista que está ali tentando equilibrar todos os pratos? Pode parecer um detalhe pequeno, mas acredite, toda a nossa confusão sobre o ego não começa na psicologia, mas na linguística. Na obra original de Freud, lá em alemão, ele usou a palavra Ich, que significa simplesmente eu. Só que na hora de traduzir, escolheram o latim ego. Imagina só, se tivessem traduzido direto para o português. Talvez hoje a gente falasse sobre o nosso eu, e não sobre um ego que parece sempre um problema. Uma pequena escolha de tradução que mudou tudo. Ok, para a gente entender o verdadeiro papel desse eu, precisamos voltar para o mapa original, o de Sigmund Freud. Ele imaginou a nossa mente não como uma coisa só, mas como um palco, sabe? Um palco com 3 atores principais. E cada um deles tem suas próprias motivações, seu próprio roteiro. O primeiro ator nesse palco é o id. Pensa nele como a criança impulsiva que mora dentro de nós. Aquela vontade de apertar o botão de soneca pela 5ª vez, mesmo sabendo de todas as responsabilidades do dia, é o id em ação. É ele, e não o ego, que geralmente está no comando quando a gente age de forma egoísta, buscando o prazer imediato. E do outro lado, batendo de frente com o id, a gente tem o superego. Ele é a voz dos nossos pais, dos professores, da sociedade, é o nosso juiz interno. Aquele que está sempre lembrando o que é certo e o que é errado. Ele busca a perfeição moral e, claro, vive em conflito direto com os desejos do id. E é exatamente aqui que entra o nosso herói incompreendido, o ego. O papel dele não é ser egoísta, é ser o adulto responsável na sala. É a voz que, depois da 5ª soneca, fala: ok, já chega, temos que levantar ou vamos perder o emprego. O ego não é sobre querer tudo para si, é sobre navegar a realidade da melhor forma possível. Então, para resumir o palco de Freud, a gente tem 3 forças guiadas por princípios bem diferentes. De um lado, o id, operando pelo puro prazer. Do outro, o superego, focado na moralidade, na perfeição. E bem no meio, tentando gerenciar esse verdadeiro cabo de guerra, está o ego, que é guiado pelo princípio da realidade, ou seja, o que é realmente possível fazer aqui e agora. Só que o mapa de Freud não era a versão final da história. Outro gigante da psicologia, Carl Jung, pegou esse modelo e, nossa, o expandiu de uma forma imensa. Ele revelou que aquilo que a gente conhece como nossa mente consciente é, na verdade, só a pontinha do iceberg. A visão de Jung muda completamente a escala do nosso mapa. Para ele, aquele palco de Freud, com o id, o ego e o superego, era o centro da nossa consciência, sim, mas essa consciência era apenas uma ilha bem pequena num oceano gigantesco e misterioso, o inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo. E no centro de absolutamente tudo, tanto da ilha quanto do oceano, Jung colocou o self. Pensa assim. Se o ego é o capitão do navio da nossa consciência, o self é a estrela-guia e as correntes oceânicas que orientam a viagem inteira. É o nosso centro organizador, a bússola mais profunda que aponta para a totalidade e para o sentido. Bom, depois de Freud e Jung, outros pensadores começaram a buscar jeitos mais diretos de acessar essa inteligência toda da mente. Eles propuseram algo revolucionário. Em vez de ficar só analisando o mapa, por que não simplesmente conversar com o território? E essa ideia mudou o jogo completamente. De um lado, Freud e Jung tratando a mente como um labirinto complexo que precisa ser decifrado, do outro, pensadores como Milton Erickson e Hans Tenden propondo algo radicalmente diferente. E se o inconsciente não for um problema para resolver, mas um aliado com quem a gente pode dialogar? E olha só como isso funciona na prática. Para Erickson, o inconsciente não era um porão escuro cheio de traumas, mas sim uma biblioteca de sabedoria e criatividade. Um parceiro pronto para nos dar soluções. Já o Tendemp simplificou ainda mais. Para ele, a mente é uma conversa constante. A parte que está desperta, o consciente, dialogando com aquele arquivo profundo de memórias e potenciais que é o nosso inconsciente. Então, tá. Como é que todas essas peças se encaixam? A gente tem o palco de tensões de Freud, o oceano profundo de Jung e esse diálogo direto de Erickson e Tendam.
Parecem coisas diferentes, né? Mas na verdade estão todas descrevendo facetas da mesma e única coisa. Cada um desses pensadores nos deu uma peça desse quebra-cabeça. Freud nos mostrou o motor do conflito interno. Jung nos deu a escala do mapa e um destino, o self. Erikson nos entregou a chave para o nosso reservatório de recursos internos. E o Tenda nos ensinou a linguagem para conversar diretamente com ele. E quando a gente junta todas essas visões, a grande conclusão fica muito clara. A mente não é uma máquina. Não é algo estático ou previsível. É um organismo vivo, uma inteligência que está o tempo todo aprendendo, se adaptando e evoluindo com cada experiência que a gente tem. E isso nos leva a uma reflexão final que é muito poderosa. Entender esses mapas da mente não é o destino final, é só o começo. Porque a mente não é algo que a gente simplesmente tem, é uma jornada que a gente vive. Uma inteligência viva em busca de si mesma. A verdadeira questão que fica então é: como cada um está navegando a própria jornada.